para gravar agora. Pronto, agora está gravando, sem problema. Então, assim, gente, a vantagem da gente utilizar essa ferramenta é essa, porque toda a conversa da gente, toda a aula da gente vai ser feita por aqui. Por aqui eu tenho algumas ferramentas que vocês vão perceber, por exemplo, mais na próxima semana. Por quê? Porque eu já vou preparar alguns slides e a gente vai tendo aula utilizando o slide por aqui, ok? Então, eu tenho como colocar alguns documentos, eu posso simplesmente tirar o meu rosto e colocar um documento e a gente ir assistindo aula através desse documento, tá? As próximas aulas vão ser gravadas até por aqui. Por quê? Porque quem assistiu às minhas primeiras aulas, que estão lá no canal do YouTube, verificou que eu consegui ainda gravar isso na faculdade. Então, assim, a faculdade estava suspensa as atividades acadêmicas, mas como eu tenho uma atividade administrativa, então eu usei a faculdade ainda para gravar aquelas aulas. Como foi a primeira, realmente a qualidade do áudio eu vi que não ficou tão boa. Não sei como é que vai ficar a gravação desse áudio aqui. Hoje cedo, o professor ele já esteve aqui em casa, que estava com dificuldade, e ele até gravou umas aulas por aqui, pelo Zoom, e eu achei que ficou legal o áudio, tá? Então, assim, acredito que não vamos ter problemas em relação a esse áudio. A primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é: vocês assistiram os vídeos das primeiras aulas? Ou seja, tem lá material de 2 semanas. Tem um material que fala sobre o Comitê de Pronunciamento Contábil, que foi um PPT, que eu coloquei, e um vídeo único de 12 minutos, eu acredito, que esse ficou o áudio meio ruim, porque eu apanhei lá da câmera, de um recurso que a câmera tinha de zoom, então e quando eu ficava me mexendo, a câmera acabava focando e aquele ruído que vocês estavam escutando era o zoom automático da câmera que estava fazendo, sempre procurando o melhor foco. Já na segunda aula, que é a dessa semana, eu tentei fazer em 2 vídeos e acabaram ficando 4 pedaços. Por quê? Ficou um vídeo, a câmera automaticamente, quando o vídeo passa de 14 minutos, é um negócio desse, agora não me engano, ela divide. Então, eu já separei em 2 pedaços a aula, em 2 vídeos, só que aí, como o vídeo acabou ficando extenso, ficou 4 vídeos. Mas, assim, os 4 vídeos juntos, eles dão uns 40 minutos. Então, qual é a ideia? Qual é a dinâmica que a gente vai ter daqui para frente? E aí é aquela história, eu estou falando para vocês como professor, eu não posso dizer nada em relação a quanto tempo vai durar isso. Eu estou pedindo a Deus que isso se resolva o quanto antes para a gente voltar à nossa rotina, porque assim, vocês não têm noção do trabalho que dá gravar essas aulas, tá? Eu passei, só para você ter ideia, para gravar cada aula dessa, eu passei, por exemplo, aquele primeiro vídeo de 12 minutos de aula, eu passei quase 1 hora para gravar, e olha que eu não tive o trabalho de edição de nada. Eu simplesmente, do jeito que ficou, eu só fiz colocar, mas isso aí me deu um trabalho que eu tive que criar um canal no YouTube, depois publicar isso no site da faculdade. Então, assim, isso deu um trabalho. Mas, assim, a ideia é não deixar vocês desamparados nesse período, tá? Porque, assim, até então, a gente só pode retornar às atividades normais quando o governo do estado permitir. Tá? Então, hoje, para você ter ideia, eu também sou coordenador de pós-graduação e tenho deixado o celular da pós-graduação lá no meu birô, lá na sala de pós. Eu tive que ir lá pegar esse celular e foi horrível, porque a faculdade estava fechada, tive que abrir. Foi um pequeno constrangimento. Mas a ideia é essa, não é que a gente assista aquele material e utilize esse momento aqui para tirar dúvida. Em alguns casos, eu posso até dar novamente a aula, de repente, por aqui. Mas o ideal é que a gente traga as dúvidas para que esse encontro da gente seja o mais possível. Porque, assim, eu preparo a aula, coloco o material acreditando que vai todo mundo entender, mas esse é o momento que a gente tem. Por exemplo, então, como hoje é o primeiro encontro da gente web, a primeira pergunta que eu faço
sobre o material da aula passada, sobre o Comitê de Pronunciamento Contábil. Hoje de manhã, o pessoal da manhã, pelo chat, eu percebi que eles tinham algumas dúvidas. E aí, o que é que vocês acharam sobre isso? Tá? Ou se tem alguma dúvida, a hora da gente tentar sanar essa dúvida é agora, porque vocês têm uma atividade aí para me entregar até a próxima sexta-feira. Tá? Aí agora, quem quiser, é só abrir o microfone e perguntar, porque eu estou aqui exatamente para a gente tirar o máximo de dúvidas possíveis, tá? Boa noite, professor. Boa noite. Falando, Julinha, É a Andresa. Tá certo, Julinha. Diz. É o seguinte, eu só consegui ver o vídeo porque o senhor colocou No aqui YouTube. no grupo. Ah, tá. Então, Então você assim, é a o Deza prazo que para estava entrega falando. desse exercício, como é? Então você é a Deza que estava falando comigo agora há pouco. Sou eu. Certo, certo. Diga, desculpa. E o prazo para entrega desse... Oi? Repete, por favor, que cortou. Andresa? Oi? Repete, por favor, que cortou. Você estava falando sobre o prazo. Tá dando alguma coisa errada aqui no meu telefone. É o prazo para entrega do exercício. Certo, vamos lá. Tanto o exercício da semana passada, da semana 1, quanto dessa semana, eu configurei para que a gente possa responder e pregar até a meia-noite da próxima sexta-feira. Então, você pode, o primeiro exercício, que é um resumo, você faz e entrega para mim por lá. Professor, Diga. Fala, João. Diga, João. vê só, às vezes a plataforma do EAD tá dando muito problema de entrar. Fica Certo. muito lento, às vezes você não consegue, a pessoa não consegue entrar. Foi o meu caso quase agora há pouco, e acho que é um caso de todo mundo também, que não tá conseguindo entrar. Aí, tipo, essas atividades que a gente quer pra gente fazer, no caso, é só no horário das nossas aulas. Tipo, ou a gente pode tentar arrumar um outro horário se por um acaso a gente tiver tempo para fazer essas atividades. Veja só, João, a ideia é o seguinte, né? A ideia da faculdade foi o seguinte: toda a aula ela vai seguir mais ou menos esse mesmo script. A gente vai ter um slide ou um texto orientativo para o aluno, tá? Vai ter uma aula e depois a gente vai ter uma atividade avaliativa que eu sempre sugiro aos meus... Estou falando para o professor Hermes. Então, assim, eu gostaria que os alunos fizessem a atividade depois desse momento que a gente está tendo aqui hoje, porque às vezes o aluno pode ter alguma dúvida que eu posso esclarecer aqui, entendeu? Então, a ideia é essa, mas você pode fazer qualquer dia. Por exemplo, eu já tive alunos que já fizeram a atividade e já enviou. Pelo menos hoje, parece que um já começou a enviar, que eu tinha liberado para começar a enviar a partir de hoje. Mas, assim, a ideia é essa. Você tem esse prazo até a sexta-feira para poder enviar. Eu queria ver se vocês vão conseguir enviar. Caso não consiga, eu vou até colocar no grupo, se alguém tiver alguma dificuldade para enviar via... Porque o ideal era que a gente enviasse via plataforma, tá? Por quê? Porque aí fica registrado. Não sei se vocês observaram, nesse período, cada uma dessas atividades vai pontuar para nota da atividade da primeira unidade. Então, a ideia é que cada exercício desse vala meio ponto. Então, assim, já tem aí um ponto para esses exercícios que vai valer para vocês. Então, quando a gente voltar nas aulas presenciais, vamos dizer, se eu tiver feito 4 exercícios valendo 2 pontos, vai ser 2 pontos, eu converso, a prova de vocês vai valer de 0 a 8. Mas a ideia é que esses exercícios pontuem para ajudar, tá? Então, assim, a ideia basicamente é essa. Quem viu a aula da semana passada, quem já pôde assistir aquele primeiro vídeo, a gente falou sobre um assunto chamado Comitê de Pronunciamento Contábil. Vai ter a continuação desse assunto, provavelmente na aula da próxima semana, que a gente vai falar do CPC 00. E a dessa semana a gente falou sobre patrimônio. E aí, próxima aula, a gente vai falar sobre grupo de contas. Mas qual é a ideia?
hoje, a gente tira a dúvida do que passou, eu já vou orientar vocês ao que vocês já podem começar a pesquisar e estudar em casa, tá? E aí aquela história, não pense que é muito trabalho, porque até a sexta-feira eu já estou postando o material da próxima semana para vocês. Então, assim, só para quem tiver, por exemplo, eu já vi o grupo reclamando aí que Arandi passou muita atividade, eu sei que tem alguns outros professores que estão passando atividade. Eu vou sugerir algumas pesquisas para você, para verificar, para adiantar o estudo. Por exemplo, quem terminou essa semana e tiver com horário livre, já pode ir adiantando. Quem não, espera pela publicação do meu material e começa a estudar a partir daí. Sempre que eu postar, por exemplo, eu vou postar no mínimo um dia antes da aula, que é segunda-feira. E aí vocês têm toda segunda-feira para assistir. Eu vou tentar me organizar para publicar esse material no meu canal e tentar colocar aqui até o sábado. E aí vocês têm esse período para estudar, para que na segunda, nesse horário, a gente tire dúvida, e assim sucessivamente, ok? É essa mais ou menos a ideia. A atividade, eu gostaria que vocês tentassem colocar pelo ambiente. Caso não consigam, vocês podem enviar para o meu e-mail, que eu vou abrir aqui um local onde eu vou guardar essas atividades e corrigir e lançar as notas sem problema nenhum. Beleza? Tranquilo, João? E Andresa voltou, que eu acho que a conexão dela caiu e eu não sei se ela... Às vezes a conexão tá cortando muito. Eu não sei se é... Eu não sei se é a internet aqui, porque tá, às vezes outra aparece uma mensagem aqui, mas aparentemente está caindo, né? E aí? Está tudo ok. Voltei, professor. Eu consegui ouvir a explicação que o senhor deu a João. Conseguiu ouvir, Andresa? Até sexta, não é isso? Isso. Os exercícios eu sempre estou colocando até a sexta-feira. Então, como a aula da gente é segunda, eu sempre coloco até a sexta-feira, de meia-noite. Ô, professor, e em relação às faltas também, tem alguma coisa assim para falar sobre falta, alguma coisa? Falta, nesse momento, a gente não vai... Na verdade, a falta não existe. Vai existir, por exemplo, essa atividade que vocês vão estar fazendo, assistir esse vídeo, fazer essa atividade, a gente vai usar depois como presença, entendeu? E aí, aquela história, eu quero que todos façam, nem tanto pela questão da presença, é mais pela questão de acompanhar o conteúdo, porque, assim, quando a gente voltar, dependendo, porque, assim, a grande preocupação da instituição ter feito isso é em relação ao seguinte: o governo do Estado decretou até o final de março, proibiu as atividades acadêmicas até dia 31 de abril. Dia 31 de março, perdão. Então, se dia 1º de abril, dia da mentira, a gente puder voltar, a gente vai voltar nas atividades. Mas a questão é, eu não sei, pelo que eu vejo aí, se a gente vai conseguir voltar, porque o tempo está passando e parece que o pico do Covid é agora, né? Então, a gente está fazendo essas atividades para vocês não ficarem parados 2, 3 semanas. Porque as aulas, o calendário vai ser ajustado, vai ter aula mais para frente, mas a questão é para que vocês não fiquem um período de tempo todo sem atividade. Por exemplo, uma coisa é a gente conseguir repor 15, 20 dias de aula. Outra coisa é 2 meses, vai ser mais complicado. Entendeu? Só para você ter ideia, o MEC ele já autorizou o colégio, instituições de ensino médio, a reduzir o calendário de aulas para poder fechar. No ensino superior. A única coisa que ele se pronunciou foi que durante 30 dias a faculdade vai poder utilizar recursos EAD, esses recursos estilo home office, para ministrar as aulas, para tentar minimizar o impacto acadêmico que vocês vão ter. Mas, por enquanto, a posição é essa, tá? Mas eu não quero saber disso, não. Quero saber de dúvida e contabilidade. Professor, só para ratificar uma situação. Com relação aos demais professores, vocês chegaram a entrar em algum consenso com relação à utilização do Zoom apenas para a gente? Veja ou eles vão ter a sua maneira de dar a aula? O que é que aconteceu? Inicialmente, o modelo que a gente tinha previsto era aquele modelo que está lá no negócio de vocês. Que, por exemplo, eu consegui fazer. Eu só tive dificuldade no chat. Tá? Que é um modelo simples. É um texto ilustrativo, uma videoaula, uma atividade avaliativa
e um chat, que é isso que a gente está fazendo aqui. Só que alguns professores estão se queixando de instabilidade no chat do sistema Moodle. E aí, o que é que a gente está sugerindo? Por exemplo, eu não conhecia essa ferramenta, eu fiquei conhecendo essa ferramenta hoje. Estou usando ela, gravando com ela pela primeira vez hoje. Eu conhecia outras. Então, assim, certo. A coordenação sugeriu essa, que outros professores já estão usando e está tendo sucesso. Por exemplo, o professor Elijá, como eu falei, ele hoje veio para cá desesperado, também está precisando de ajuda para gravar a aula. E a gente gravou a aula dele aqui pelo Zoom e eu achei que ficou razoável pela ferramenta que a gente tem. Então, eu estou sugerindo a todo mundo a utilizar essa. Mas, por exemplo, existem outras ferramentas. Por exemplo, eu tenho um professor que está fazendo live pelo Facebook. Por exemplo, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho o número de seguidores. Mas, assim, existem outras ferramentas que ele pode. A única coisa que eu, como coordenador e a direção pediu, é que seja uma ferramenta como essa minha aqui, que a gente possa gravar, porque, digamos, eu estou aqui com 21 alunos participando. A minha turma tem, no mínimo, 60. Então, tem muita gente que, por qualquer que seja o motivo, não conseguiu participar hoje. Ou porque não conseguiu baixar, ou porque não conseguiu entrar na sala. Mas a ideia mesmo é que eles tentem essa semana utilizar, porque assim, em termos de aula com o Zoom, eu vou dar mesmo na próxima semana. E aí vai ser mais legal. Mas como fica... Desculpe interrompê-lo, mas como é que a gente vai saber que o professor vai usar essa ferramenta aqui? Como se fosse uma live ao vivo agora. Como é que vamos ficar por dentro? Veja, a ideia é o seguinte, que o professor entre em contato com a representante, por isso, inclusive, eu estou criando um grupo aqui com a representante de contabilidade e de ADM do primeiro período, e amanhã o meu trabalho vai ser criar com todos os representantes, porque aí eu vou começar a direcionar, porque assim, esse problema aconteceu no site, a gente descobriu hoje pela manhã, então a gente já teve que se readequar. Mas a ideia é justamente essa, a gente vai passar essa ferramenta para os professores, e eu vou solicitar que eles utilizem. Mas, por exemplo, se tem um professor... Essa daqui, eu falei com o professor... Eu posso dar só uma sugestão ao senhor, professor? Diga. Mais uma vez interrompendo o senhor. Com relação a essa padronização, o ideal seria realmente o senhor ajustar esses ponteiros aí com os demais professores. Porque o que acontece? Como é uma novidade para todos nós, essa questão do EAD, Sim. E se a gente ficar com várias demandas, vai acabar dando um nó na cabeça da gente e muitas vezes a gente pode passar desapercebido em outras atividades e fixando apenas em uma atividade, nesse caso seria o Zoom, essa plataforma aqui virtual, visual na verdade, eu acho que ficaria legal se todos forem de acordo. Ou então seria apenas a gravação dos vídeos, como o senhor colocou lá, num primeiro exercício, porque se ficar com muitas informações vai dar tilt na cabeça. Mas veja só, Cassiano, a ideia é justamente essa. Eu, independente disso, eu vou continuar gravando os vídeos. O que vocês vão perceber de mudança é que, por exemplo, eu aqui na minha casa, eu não vou ter quadro, mas eu vou usar o Zoom e um slide no fundo do Zoom para poder rabiscar e dar aula para vocês. E essa aula vai ser postada antes da nossa aula, antes do dia do chat. Porque a ideia desse chat, para mim, é ser um grande... Apenas tirar dúvida. Entendeu? Mas, por exemplo, o professor que me indicou esse programa, ele já usou o Zoom para dar aula. Que aí, eu confesso que eu prefiro disponibilizar o material antes. Eu fico com medo. Por exemplo, já imaginou? Eu digo, não, a partir de hoje a gente vai dar aula ao vivo. E aí, os alunos... Hoje tem 21 alunos. Aí, aqueles que não conseguiram vão se sentir prejudicados. Então, assim... É por conta disso que o ideal seria padronizar, né? Para não sair prejudicado ninguém. Mas a ideia é justamente essa. Veja só. Por que eu estou dizendo outros aplicativos? Porque eu tenho professores que a sala de aula é menor do que a nossa, que está dando aula pelo vídeo do WhatsApp. Você está entendendo? Ele está gravando o vídeo pelo WhatsApp e encaminhando, que é uma turma menor, que para a turma da gente seria praticamente impossível. Mas a ideia é justamente essa. Porque assim, a ideia... Porque assim, e fora outros problemas que a gente tem, por exemplo, como eu acabei de dizer, o professor Elijá, assim como eu, não sabia usar essa ferramenta e a gente hoje passou a tarde aqui brigando e conseguiu aprender o mínimo para estar fazendo isso.
A tendência é que, é como eu disse até para alguns alunos, o vídeo que eu gravei na primeira aula, a qualidade foi muito ruim. Na segunda eu já estou melhorando. A tendência é que daqui para o final, assim, se tiver mais 2 aulas, a qualidade dessas gravações fica um pouco melhor. Tá? Porque, assim, a maioria dos professores estão fazendo aquilo que podem. Tem professores que já me ligam bem. Minha casa, por exemplo, eu estou aqui bem tranquilinho porque minha filha já dormiu. Mas se a aula de manhã, ela estava aqui escutando e o pessoal escutando. Então, assim, a questão é justamente essa. Mas a ideia desse chat aqui é para tirar dúvidas, tá? Para ajustar as atividades, essas coisas, para não deixar essa dúvida. Porque, por exemplo, a gente deu aula de patrimônio agora nessa semana. Na próxima aula, eu vou trabalhar sobre grupo de contas. E aí a gente vai evoluindo. E a tendência é que tenha dificuldade com o grupo de contas, entendeu? Mais ou menos, o caminho é mais ou menos esse. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigado aí pela explicação. Então, vocês tiveram dúvidas com o coordenador, estou doido para trabalhar. Eu acho que tem ventilador no som do... Melhorou. É por isso que eu falei. Só ligar o microfone quando for falar, porque tem alguns microfones que estão fazendo zoada. Por exemplo... Ô, professor. Oi, quem está falando? É a Andresa. Oi, Andresa. Manda. O exercício que devo entregar, então, até a sexta-feira, que devo apresentar até a sexta-feira, é só esse relatório, não é isso? Tem 2, né? Tem o da semana passada, que é um resumo que eu passei, e tem o dessa semana, que é mais fácil, que é uma atividade, toda ela objetiva, de mais X. Então, eu peguei pesado na primeira semana e dei uma aliviada na segunda. É porque realmente o acesso ao portal está meio complicado por esses dias. Pronto, mas aí não tem problema não. O que é que eu vou fazer? Eu vou sair do grupo da sala, tá? Porque, assim, eu já vi que não me cabe mais naquele grupo, como pelo fato de ser coordenador. Então, assim, tem algumas conversas lá que eu não gostaria de participar. Então, mas eu tô criei um grupo com todos os líderes, e aí o que é que eu vou fazer? Tanto para o líder de CCT quanto para o líder de administração, as atividades que eu postei, eu vou enviar para eles e aí eles repassam para vocês, tá? Ok, professor, ok, tudo bem. Aí, em termos de o que eu posso fazer sobre as atividades, é isso. Eu vou tentar publicar lá, independente disso, eu passo para os líderes, porque aí é aquela coisa. O conteúdo visual, vocês podem acompanhar lá pelo meu canal do YouTube, não vai ter tantos problemas para acessar. Tá? Olha, me senti um blogueiro agora com o negócio do canal do YouTube. Mas assim, vocês vão conseguir por lá. Professor, é capaz do senhor não voltar mais na sala, de tão acostumado que vai ficar daqui. Não, meu, só Deus sabe o aperreio que foi gravar essa aula, tá? Eu estou achando o Zoom uma ferramenta fantástica, até porque eu posso até desligar minha webcam e só ficar falando. Mas, enfim, a questão é basicamente essa. Então, assim, a parte visual eu vou colocar por lá, e a parte de atividades eu posso colocar lá mandar pela representante, e pelo que eu vi eu acho até que eu consigo, pelo próprio canal do YouTube, colocar as atividades lá. Colocar pelo Google Drive. Eu vou catucar um bocado esse YouTube e vou aprender a usar ele. Se eu conseguir, eu também coloco lá. O material que eu vou usar para gravar a aula, eu também deixo o link lá para vocês irem pelo Google Drive e baixar. Eu acredito que por lá também eu vou conseguir com facilidade. Aí vocês vão ter esses 3 caminhos. Quem não conseguir pelo portal, tenta lá pelo meu canal. Quem não conseguir pelo canal, aperreia a Vanessa e eu acho que é a Aline, né, de contabilidade. Vanessa tá aí, ela disse que entrou, não tô vendo ela, tá vendo ela tão calada. Fala, Cassiano. Ah, tá. Eu vi você levantar a mão pedindo mais um. Não, eu estava colocando a mão aqui no rosto. Ah, tá. Tava fazendo L, né? Tá certo. Tranquilo? Professor, boa noite. Quem tá falando? O Edson. Diz o Edson. Eu queria saber em qual ano que foi criado esse comitê, que eu estou assim em dúvida. Veja, em 2005.
O comitê ele foi criado em 2005 pela resolução, eu acho que é 1005 do CFC, tá? Ele foi criado em 2005 com o intuito de padronizar as informações contábeis. A gente vivia nesse momento um movimento muito grande das grandes empresas para tentar unificar e padronizar a contabilidade no âmbito mundial. Tá? Então, desde 1973, se a memória não me falhe, com o advento da globalização, as empresas comprando, adquirindo outras empresas em vários locais do mundo, eles começaram a ter esse elevado custo da própria contabilidade, que era cada país tinha suas regras. E aí, com isso, o que é que acontece? Começou a criar gargalos, ou seja, a empresa americana, por exemplo, tinha um grande escritório de contabilidade, mas que não sabia das normas da contabilidade lá no Brasil. E, por lei, a contabilidade aqui tem que ser exercida por um contador registrado aqui. Então, obrigava as empresas a ter outro escritório e tal. Isso aumentava o custo das informações. Então, o custo das informações contábeis foi um dos motivos também para ter toda essa briga que teve para que a gente padronizasse a contabilidade a nível mundial. E aí eu costumo dizer o seguinte, padronizar é a melhor coisa no mundo. Sim, mas, por exemplo, em alguns aspectos, a contabilidade brasileira era melhor, por exemplo, do que a contabilidade americana, que foi usada como base. Então, assim, nessa padronização, nessa ideia de convergência, a gente ganhou em alguns aspectos e acabou perdendo em outros aspectos. Por quê? Porque nem tudo que era feito lá fora era seguido aqui. E não quer dizer, as maiores fraudes contábeis aconteceram utilizando essas regras, por exemplo. Então, assim, não quer dizer que o que a gente está seguindo agora pelas IFRS são as melhores práticas contábeis, não. A questão é essa, como eu até falei lá no vídeo, a contabilidade é igual em todo o país, o objeto é o mesmo, o objetivo é o mesmo, a finalidade é a mesma. Mas, por exemplo, alguns aspectos específicos de controle, a contabilidade brasileira controlava de uma forma diferente da contabilidade por aí. Agora, como a gente assinou, entrou nesse grupo e aceitou a convergência, a gente está caminhando para uma padronização. Ok? Então, assim, hoje, os CPCs, que são os pronunciamentos contábeis, é nada mais, nada menos que a tradução das IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade. Então, assim, o conselho se reúne para implantar uma norma internacional. E aí ele foi criado justamente para isso, porque já imaginou o transtorno que seria aqueles 6 órgãos que fazem parte do comitê, cada um fazer uma interpretação diferente de uma norma internacional. Então, eles se juntaram para fazer esse estudo e elaboração desses pareceres e desses pronunciamentos juntos. A ideia do comitê foi essa. Ele foi idealizado e começou a partir de 2005, respondendo a pergunta de Edson. Tranquilo? Tá, professor, obrigado. Eu estava em dúvida nessa parte aí, porque a ideia é justamente essa. Fiquei em dúvida se era no ano de 2005 ou no ano de 2009. Não, é 2005. A contabilidade, o que é que aconteceu? Em dezembro de 2009, a Lei 11638, ela começou a partir de 2009, perdão, a 11638 entrou em vigor e revogou muita coisa da Lei 6404. Mas esse é um marco para a contabilidade local. Então, assim, o comitê também trabalhou nessas mudanças, mas o Comitê de Pronunciamento Contábil foi criado em 2005. Tá? 2009 teve o marco para a contabilidade, porque entrou em vigor a nova lei das SAs. Na verdade, já não está mais nem tão nova assim, né? Tem um tempo. Professor, aquele material que o senhor deixou nas Xerox tem a ver com essas atividades que o senhor passou ou não? É outra coisa? Veja só, o que é que acontece? O material que está lá na Xerox é o livro-texto que eu utilizo, tá? E aí, o que é que acontece? Se vocês observarem, o material que eu postei na aula dessa semana, que fala sobre o patrimônio,
eu coloquei um outro material. Por quê? Porque vocês já tinham aquele, já seria uma outra fonte de consulta. Mas, por exemplo, qualquer livro de contabilidade que fale sobre o patrimônio é o material para seguir a aula dessa semana. Tá? Mas aquele material é o material, por exemplo, minha aula eu preparo com aquele material. Então, os slides que eu utilizo, eu preparo daquele material. Aí, assim, por uma questão legal, eu saio utilizando trechos de livros, por quê? Porque eu não posso, por exemplo, dar todo o curso de contabilidade e ficar escaneando um livro inteiro e publicar para vocês, entendeu? Mas aí eu saio pegando trechos, eu sei que é permitido por lei. Aí eu, por exemplo, eu peguei o livro de Padovese e coloquei um capítulo. Na próxima semana, quando eu for trabalhar o livro de o assunto de contas, provavelmente eu vou publicar, eu vou escanear o capítulo 3 do livro de Osni, que vocês provavelmente já tiraram cópia, e vou colocar lá, que é justamente o material que a gente vai usar, o livro texto, que fala sobre grupo de contas. A gente vai começar a introduzir o balanço patrimonial na vida de vocês. Ok, compreendido. Mas é aquele material. Pelo aquele material, pronto. Agora, aquele material que eu passei para vocês, ele só não fala do Comitê de Pronunciamento Contábil. Aí não tem lá, não. Aquele material, a gente já estudou o capítulo 1, que é a parte básica da contabilidade. O capítulo 2 dele, se a memória não me falhe, é o assunto do patrimônio, que a gente é o assunto dessa semana do EAD. E o capítulo 3, que é o capítulo de contas, vai ser o capítulo que a gente vai, na próxima semana, provavelmente devem ter 2 vídeos. Um falando sobre o pronunciamento do CPC 00 e um falando sobre contas. Ok? Ô, professor, eu estava dando uma pesquisada aqui. Aqui no Brasil, as nossas normas, elas ainda estão em processo de convergência com as normas internacionais. Como é que isso funciona? É porque o que é que acontece? Eu não sei, vamos tentar falar mais simples. Eu não sei tecnicamente o que é que aconteceu. Hoje tem mais de 100 países que já aderiram. Mas só que o Brasil, ele não aderiu no início, entendeu? Então, É uma forma padrão que eles colocam? Existem estágios de convergência. O Brasil, ele não está, vamos dizer, ele não aderiu no início do movimento. Então, assim, países desenvolvidos, por exemplo, está bem mais avançado esse processo do que o Brasil. Mas não é pela questão de ser desenvolvido, não. Por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, fizeram parte do bloco que aderiram a esse processo de convergência primeiro. O Brasil, ele faz parte, mas ele ainda não está, ele não terminou. O processo é o seguinte, tanto é que, se você observar, se vocês baixarem, por exemplo, o CPC 00, que é o que eu vou pedir para vocês fazerem hoje, que é o assunto da próxima aula, vocês vão ver que o CPC 00, que já foi escrito há um tempão atrás, ainda não está terminado. Por quê? Porque o processo de convergência, o Brasil ainda não fez todo. Então, por exemplo, o Brasil ainda não como é que eu posso dizer? Ele ainda não cumpriu todos os pré-requisitos, porque tem alguns itens que são mais polêmicos que o Brasil está lutando para tentar não aderir, mas só que não vai ter muito o que fazer, não. Ele vai ter que realmente aceitar isso. Mas é isso mesmo. Quando você começar... Cassiano, você é ADM ou contábeis? ADM. Pronto. Tem alguém de contábeis aí? Pronto. O pessoal de contabilidade, durante todo o curso, ele vai ter que trabalhar lendo esses CPCs e vai ver que tem alguns CPCs que foram começados, por exemplo, o CPC normalmente é dividido em 4 capítulos. Tem alguns que só fizeram os 2 primeiros, outros só fizeram 1, porque ainda não terminaram de escrever. Mas a gente precisa iniciar, porque a contabilidade tem que seguir. Mas, por exemplo, o CPC 00 ainda está faltando escrever um capítulo inteiro sobre ele. Mas aí é aquela história. O que já está escrito fala sobre a estruturação básica dos relatórios contábeis financeiros. Então, lá, esse CPC 00 é a base para todos os outros documentos, todos os outros pronunciamentos. Ô, professor, para essa convergência ela ficar de forma integral, para ser adotada de forma integral aqui no nosso país, ele está dizendo que é preciso adotar algumas medidas do IFRS. O que significa? IFRS é a sigla da contabilidade internacional. Não me força a falar inglês, não, porque meu inglês é muito debut.
Mas IFRS são as normas internacionais de contabilidade. Então, assim, justamente, para que a convergência se dê, todos os países têm que aderir a todas IFRS. E aí o Brasil está aderindo parte a parte. Então, assim, as próprias IFRS não estão todas elas totalizadas. Mas, assim, a gente está aderindo, existem degraus. Okay? A gente já chegou no primeiro degrau, aceitou, já começou a implantar algumas IFRS e outras ainda estão sendo negociadas. Tá? Tem algumas, por exemplo, existem algumas normas internacionais, IFRS, que muito se discute se ela fere ou não fere algum princípio contábil adotado aqui no Brasil, por exemplo. Tem a IFRS que fala sobre o reconhecimento de receita, que ela simplesmente fere o princípio da competência, que é um princípio basilar da contabilidade. E aí existem grupos, aí é justamente o trabalho do comitê brigar e lutar para implantar isso de uma certa forma, mas também não pode ser implantado direto, porque tem algumas coisas que a gente ainda não tem resposta do que vai acontecer quando a gente implantar, ok? Mas é basicamente isso. O trabalho do comitê é duro e a convergência só vai conseguir ser 100% quando o Brasil adotar todas as IFRS na sua totalidade. Por enquanto, a gente ainda encontra alguns obstáculos para fazer isso. Tranquilo? Show. Quem me dera. Próximo. Eu falei próximo, mas está até desligando. Tranquilo, pessoal? Todo mundo está com dificuldade em comitê de pronunciamento contábil. Isso me deixa um pouquinho preocupado. Será que vocês realmente assistiram a aula de patrimônio? Espera aí, eu vou entrar aqui no outro computador e vou verificar. A vantagem de ter um canal no YouTube é que a gente sabe exatamente quantas pessoas visualizaram. Me dá 2 minutos para fazer isso agora. Vamos lá. Onde é que está o YouTube? Pegar agora o pessoal do YouTube. Trabalha na lavanderia do hospital, mas na carteira consta o nome da empresa terceirizada. Peraí, né, gente? Vamos digitar aí. Não quero assistir o grupo, vai porta, não. A carteira falou que não, a lavanderia não está passando. Depois, Renato conseguiu pegar o transporte das marcas. Todo mundo. Pronto, voltei. E aí onde eu constatei que a minha dúvida é verdade. Ó. O que é que acontece? Está todo mundo com muita dúvida sobre o Comitê de Pronunciamento Contábil, porque todo mundo assistiu, ou pelo menos a grande maioria, visto que eu tenho 112 visualizações. Já o vídeo que fala sobre patrimônio, eu só tenho 12 visualizações. Então, assim, provavelmente não tendo todas essas dúvidas porque os alunos não conseguiram assistir os vídeos. Então, isso é importante, gente. Assistam esses vídeos, porque... Mas essa aula de patrimônio não é a próxima aula do dia 23 ao dia... patrimônio é dessa semana, é a aula de hoje. Então, a partir do dia 23, hoje? A partir de hoje. Eu não consegui nem resolver a primeira até o dia 22. Mas assim, gente, aí eu vou entrar nela agora. Mas assim, o que é que vai acontecer? Então, provavelmente, na próxima aula, a gente, quando estiver nessa web, vai acabar tirando mais dúvidas. A aula do patrimônio... Professor, fala agora, Professor, tem um pouquinho de paciência com a gente. Calma que tem muita gente falando ao mesmo tempo. É Manuela que estava falando. Fala, Manuela. Professor, a gente não conseguiu nem ver a aula da semana passada. Aí imagina ficar 2 aulas. Agora eu não vou Professor, fala um pouco mais da atividade. Espera aí. Deixa eu deixar todo mundo mudo de novo e só a Manuela fala. Fala, Manuela. Só você, por favor.
porque eu acho que o senhor deve ter noção de como é assistir uma aula em vídeo e estar dentro da sala. Agora mesmo, acabei de chegar do trabalho, estou agora com meu bebê, trocando de roupa nele e escutando o senhor falar. Então, assim, eu estou bem estressada, estou sendo sincera com o senhor. Estou bem estressada e, assim, com a vontade imensa de cancelar meu curso agora nesse momento. Juro, senhor, está muito estressante mesmo. Vê só, Manuela, são duas coisas, tá? A ideia da faculdade foi de colocar essas aulas nesse momento de aula. Então, se a gente tivesse... Deixa eu só falar um pouquinho e... Estou falando como professor. Então, eu gravei as aulas que deram mais ou menos 30 minutos, não deu 40 minutos de aula. E marquei o chat para mais 1 hora. Ou seja, para que tudo ocorresse... Fala, Julinho! Está desenrolado. Ó, e a gente colocou nesse formatinho, ou seja, 40 minutinhos. Na verdade, eu sou um pouquinho exagerado. Era para ser um pouquinho menos de vídeo. Só que a aula ficou um pouco mais extensa do que eu queria. Foi a segunda vez que eu gravei. Então, ainda estou pegando o jeito para gravar o conteúdo num tempo mais curto. Mas a ideia é essa justamente para isso, entende? A gente coloca as aulas e o chat no dia da aula para que, teoricamente, hoje, você não teria que estar na faculdade de 19 até as 21. Ou seja, agora, 50. olha... Deixa eu falar, Julinha, não briga comigo ainda não. Deixa eu terminar. Eu já sei o que você vai falar e eu já tenho até a resposta. Então, essa foi a ideia da faculdade. Então, assim, se por acaso o governo do estado não tivesse decretado que a faculdade fechasse, hoje estava todo mundo obrigado a ir assistir a aula. E estaria todo mundo lá de 6h50 às 21h30. Então, a gente planejou atividades para ocupar esse horário de vocês. Ou seja, eu botei 40 minutos de vídeo e mais 1 hora dessa conferência aqui que a gente está fazendo, essa web. Nada para exceder. Então, a ideia é preencher essa lacuna de tempo. Agora, o fato de ser em EAD facilita o seguinte: se você tiver uma brecha em outro horário, você pode fazer em outro horário. Mas a ideia é preencher esse horário de vocês, que vocês teoricamente estariam comigo, tá? Eu não quero entrar aqui no mérito, eu estava no grupo de vocês. Estava porque do verbo vou sair daqui a pouco. Eu não quero entrar no mérito se é certo, se é errado, se é justo, se é injusto. Eu só quero dizer o seguinte: missão dada, missão cumprida. Eu estou falando aqui como professor. Eu só posso dizer a vocês o seguinte: esse processo que a gente está tendo aqui, para mim, está sendo 3 vezes mais cansativo do que se eu tivesse ido para a sala de aula da minha aula. E a gente está aqui. Eu estou usando minha internet, eu estou gravando aula. Por exemplo, essas 3 horas de aula que a gente está tendo em EAD já me gastou muito mais do que 8, mas eu não quero entrar nesse mérito aqui. Então, a gente está fazendo isso, gente, por determinação do MEC. Ah, professor, isso é muito injusto. Eu não quero entrar no mérito financeiro, até como eu disse a Vanessa e a Aline, eu não tenho autonomia para esse tipo de discussão com o pessoal do financeiro, tá? E nem é para estar tendo com o professor, vocês estão tendo comigo por causa da questão do meu cargo de coordenação. Mas assim, a ideia, Manuel e Carlos, é a gente preencher esse horário. Porque ninguém sabe, gente, a gente está passando por um momento que ninguém sabe o que vai acontecer. Tá? Ninguém sabe. Ninguém sabe se daqui a 2 semanas o cenário vai retroceder ou vai passar. O que eu posso dizer é que eu participei das reuniões internas. A ideia, o planejamento da gente em fazer esse tipo de coisa é já se precaver para que, se por acaso essa pandemia se estenda mais do que essas 2 ou 3 semanas que a gente está prevendo. Porque se for essas 2 semanas, tudo isso que a gente fez aqui, a gente consegue contornar em sala de aula. A gente consegue voltar, marcar aulas extras de reposição, estica o calendário um pouquinho e dá para fazer. Agora, a gente está fazendo esse tipo de trabalho aqui pensando no pior. É a mesma ideia do que está acontecendo agora pelo governador. É melhor a gente pecar por excesso em algumas medidas do que mais para frente a gente se arrepender de ter sido muito flexível. Ou seja, vamos deixar 2 semanas sem aula porque só vai ser 2 semanas que foi o decreto. E aí o cara prorroga por mais 1 mês. E aí começa a confusão, tá? Infelizmente é o que vai acontecer. Não, assim, eu
Olha, eu perdi minhas férias, o aniversário da minha filha, essa escola é sexta-feira, então eu acredito que é o que vai acontecer. Tá? Mas assim, Qual é a dica? Qual é a dica que o senhor tem para dar para a gente, para que a gente consiga obter um conteúdo melhor? Porque, tipo, para mim está sendo a maior dificuldade não é pegar o conteúdo que a gente está tendo assim, é mais o conteúdo online. Eu me dou melhor, por isso que eu escolhi presencial na questão da dinâmica, nas minhas dúvidas eu tirando pessoalmente, eu tendo aula presencial. Tranquilo, a minha dificuldade está sendo na questão do EAD. Tipo, a plataforma não pelo que está lá, não para mim, no meu ver, não está me ajudando em nada, tá sendo um pouco conflitante, tipo, só abre um arquivo se tu abrir outro e tal, só que tu já abriu, tu já atualizou e não tá abrindo, então tá tendo aquela divergência de informações. Veja só, Carlos, vou te falar como professor que hoje eu estou falando com o pessoal lá do TI. O que aconteceu é que deu um problema na plataforma, aí são termos técnicos, eu realmente não sei. O que é que aconteceu? Quando a gente começou a postar vídeo lá, parece que deu um... porque isso aí é termo de TI. É como se tivesse super lotado, aí é como se tivesse um tráfego de informação no mesmo horário muito grande. Tá? Aí o que é que aconteceu? A gente está correndo por outro lado para resolver. Esse problema que você está tendo aí, pelo menos o que eu estou entendendo, não é nem problema do modelo, é problema de um problema técnico que a gente está tendo. Tá? Porque, por exemplo, esse formato aqui do Zoom, a gente pode ter aula normal, é porque hoje eu não estou dando aula, mas vocês vão ver pela aula que eu vou gravar. Eu posso usar material, eu posso parar aqui, botar um vídeo, eu posso vir escrever. Então, assim, a aula vai ser bem interativa por aqui. Tá? Então, assim, por exemplo, assisti a aula de um outro professor, ele gravou a aula no momento, eu achei bem legal. A questão é justamente essa. Tudo é muito novo, inclusive para a gente, tá? Você tem ideia, se vocês estão entrando agora, se vocês observarem, o modelo de EAD da faculdade é completamente diferente desse. O modelo de EAD, quando você entrar nas cadeiras que estavam inicialmente em EAD, você vai ver que é diferente desse. Esse modelo, apesar de ser chamado de EAD, está sendo um modelo home office dado pelos professores. A aula está sendo dada pelos professores. Por exemplo, eu estou preparando a aula de contabilidade. Tem mais 2 turmas de contabilidade. A faculdade poderia dizer, vamos centralizar tudo em professor R, mas não. Quem é o professor de contabilidade da terça-feira? Professor Márcio. Ele vai preparar o material, ele vai dar a aula dele, porque é para que, quando isso retorne, vocês estejam a par do conteúdo que foi dado pelo professor de vocês. Tá? Volto a dizer o que eu disse a Manuela, eu não estou aqui discutindo juridicamente o que é certo e o que é errado, porque eu aqui, se eu for dar minha opinião, vocês vão dizer que eu estou puxando para a faculdade ou coisa do tipo. Eu estou aqui como professor. Como professor, o que eu estou tentando é minimizar esse vazio que vocês vão ter 2, 3 ou 4 semanas sem conteúdo. E aí, eu poderia, tem vários assuntos de contabilidade no YouTube, aí eu poderia indicar para vocês, mas eu faço questão de gravar minha aula, justamente para isso. Fala, Manuela. Professor, veja, não é a minha questão não é a minha questão é que eu vou falar igual a Carlos César. Quando eu para a faculdade, eu paguei presencial, é justamente essa minha dificuldade aqui, olha. Veja aqui. O senhor está vendo, professor? Olha. Então, me diga como é que eu tenho condições. Eu estou falando sério. De chegar do trabalho e estar com uma coisinha dessa daqui e fica, pega aqui, mamãe. Faz isso aqui, mamãe. Não tem como. O senhor está entendendo, professor? É muito difícil. Então, assim, para ir para a faculdade, simplesmente eu tomava banho de aula. Entendeu? Então, assim, a minha... Mamãe vai pegar. A minha dificuldade é justamente essa. Não é não querer assistir, tá com... De quem é mãe. Tá cortando, Manuela. E fazer. Tá cortando. E tirar uma nota H. Tá cortando, não tô conseguindo escutar, não.
dentro de uma... O meu problema é o valor que tem que se pagar. Não estou questionando isso, entendeu? O meu questionamento é justamente esse. Que a gente, dentro de casa, a gente não tem, professor, uma aula igual que a gente tem dentro da faculdade. Não De sei. maneira nenhuma. Eu Então, sei. o meu questionamento com o senhor, por ser coordenador, que não era nem para eu estar entrando nesse assunto, agora que o senhor estava dando aula, é justamente isso. É porque a gente não está tendo uma resposta, entendeu, da faculdade em questão disso. Por mim, eu sou muito sincera a dizer ao senhor que se pegasse, vai demorar, sei lá, 6 meses, o coronavírus, bora repor essas aulas no sábado, a gente dava um jeito com um trabalho para poder repor a aula, mas dentro de sala de aula. O senhor está entendendo? Não dessa forma. Porque isso, para mim, isso não é um questionamento só meu, é da maioria dos alunos, eu tenho certeza. Pronto. Manuela, é só porque assim, o tempo já está estourando, senão daqui a pouco eu sei. Gravar. Deixa eu só responder. Veja só. A questão é justamente essa. Eu até já respondi em alguns grupos e estou realmente ficando calado em relação a isso. É aquela história. Essa questão de é justo ou não é justo é complicado demais para mim. Eu entendo o seu lado, entendeu? Por exemplo, para mim também não é fácil. Não pense que para mim ou como para quem tem filho sabe como é difícil. Minha filha, graças a Deus, hoje ela dormiu cedo. Senão seria minha filha aqui com seu filho conversando. Porque assim realmente é complicado. A minha filha entender que eu estou em casa e não estou à disposição dela. Justamente. Normalmente, quando eu estou em casa, Justamente. eu estou à disposição dela. Mas, assim, infelizmente, aí é aquela história. Infelizmente, é um momento que a gente tem que tentar se adequar. Por isso que eu até disse lá no início, Manuela, que é exatamente por esse motivo que eu faço questão de gravar algo um pouco antes, porque aí cada um, por exemplo, você, se tiver uma brecha no seu trabalho, em algum local, e puder assistir, você vai assistir independente desse chat, esse chat, obrigatoriamente, vocês acreditam que estejam em casa. E aquela história, eu vou tentar gravar, eu estou gravando esse chat para colocar também lá, então, para que vocês consigam assistir isso depois. É mais ou menos essa ideia. E no chat, a gente tentar tirar todas as dúvidas possíveis. Aí aquela história, você pode que você não esteja na aula online, mas aí a gente tem outras formas de tirar essa dúvida. Você pode deixar uma mensagem, você pode, apesar de eu estar saindo do grupo da sala, você pode pegar o meu contato de coordenador, todo mundo tem, você pode mandar e sempre eu respondo. Agora, eu estou saindo da sala porque eu estou escutando algumas coisas que eu não estou gostando e estou a fim de me posicionar como coordenador e não concordo, ninguém está ali mas assim, não, deixa eu só terminar. Não entendeu, professor, de maneira nenhuma. Mas eu acho que ninguém me ofendeu, não. Mas assim, a questão é justamente essa. Porque assim, o grupo é de vocês têm que ter... Professor, deixa eu falar rapidinho, mano. Rapidinho. Já estouramos 8 minutos, eu vou ter que senão não consegue salvar. Deixa eu falar. Eu acredito que a reclamação de todos seja em relação à falta de comunicação com a faculdade em relação a gente, certo? Fui eu que enviei lá a carta para o professor Arandi, lá no e-mail da minha turma. Eu mandei eu mandei a carta para ele e assim, o que a gente mais se sente prejudicado é com a questão da faculdade. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu parar aqui a gravação, porque eu estou com medo de ficar muito grande e eu não conseguir processar. Pronto, então, vou sair da beleza, sala. pode parar. Pronto. Eita, o pior é que eu não sei se eu pausar aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu finalizar a aula, e aí eu entro rapidinho com quem quiser falar com o coordenador. Aí, veja só, são 9h09. Eu vou sair, finalizar a aula, eu coloco de novo e volto para essa sala para a gente fechar, tá? Eu só não sei se quando eu fechar vai cair o chat. Se cair, eu abro a sala de novo, beleza? Deixa eu só finalizar. Para mais alguém ter alguma dúvida sobre o Comitê de Pronunciamento Contábil? Todas. Todas, né? Assista o vídeo. Eu vou assistir primeiro, porque eu não assisti. Resolvo. Eu cheguei tarde hoje também. Consequentemente, em questão de trabalho, o senhor
está se ausentando amanhã também. Para mim, o EAD foi até bom, porque eu não vou ficar aqui em Recife. Eu vou ter que estar saindo em missão, em virtude, e vou estudar. Na próxima aula que a gente tiver, eu faço um rascunho e tiro as devidas dúvidas. Mas não tem problema não, gente. Eu vou, apesar de estar esse material aí, na próxima aula, o chat é para tirar dúvidas. Se você tiver dúvida da primeira aula, eu tiro do mesmo jeito. Essa 1 hora de chat é para vocês tirarem dúvidas. Agora, no próximo, eu vou ficar aqui como coordenador depois da aula, ok? Então, enquanto eu tiver, a partir da próxima aula, a regra vai ser a seguinte: enquanto eu estiver aqui, eu só vou discutir problemas de professor, beleza? Porque senão a gente perde um pouco do foco. Hoje eu já sabia que isso iria acontecer. Mas assim, eu vou sair e volto para a gente discutir algumas outras coisas, beleza? Daqui a pouco eu volto.